Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic One Piece. Experimento 88. Capítulo 90. A chegada do Leão Dourado, Shiki, pegou Saint Gallen completamente de surpresa. Essa reviravolta inesperada prenunciava sérios problemas. A chegada de Kaido das Feras e Charlotte Linlin a Big Mom era esperada. A Marinha já havia enviado 2 almirantes e um grupo de elite de vice-almirantes para se prepararem para o possível aparecimento deles. Mas ninguém imaginava que Shiki, o leão aleijado que havia desaparecido por quase 20 anos, reapareceria repentinamente nos mares do sul. Durante décadas, Sengoku, o Buda, preparou contramedidas contra a possibilidade do retorno de Shiki, posicionando grandes forças para proteger Marineford, o arquipélago Sabaldi e a terra sagrada de Mary Geoise. Até mesmo lendas como Garp e Kizaru foram mantidas no quartel-general, prontas para defender contra qualquer ataque surpresa. É claro que o próprio Garp, o punho de ferro do clã D, não tinha nenhum desejo de proteger os dragões celestiais. Com o incidente do reino Sorbet degenerando em um massacre de civis, ele não sujaria as mãos em tais atrocidades. Ele ainda carregava a sombra do Vale de Deus em seu coração, relutante em reviver tal tragédia. Essa também foi a razão pela qual ele recusou a promoção a almirante. Ele não seria um cão na coleira dos dragões celestiais. Mas agora Sengoku e Tsuru haviam cometido um grave erro de cálculo. Shiki, o Leão Dourado, de fato retornará. Ele ignorou os gritos de Sota Kiryu e não demonstrou nenhum interesse no quartel-general da Marinha. Em vez disso, voou direto para o caos que assolava o reino Sorbet. Essa única decisão ameaçou desequilibrar a situação. Os Cavaleiros de Deus agora poderiam enfrentar uma grave escassez de poder de combate. A colisão do Aki do Conquistador de Gallen, Kaido e Big Mom reverberou pelo campo de batalha, deixando inúmeros fuzileiros navais, piratas e civis inconscientes. Shiki, no entanto, tinha uma expressão sombria. O leme do navio, cravado em seu crânio, o impedia de liberar todo o seu Aki do Conquistador. Se ele fizesse muita força, a madeira irregular poderia penetrar ainda mais fundo em seu cérebro e matá-lo instantaneamente. Mamãe, mamãe, mamãe. Shiki, você piorou muito desde a última vez que nos vimos. Big Mom soltou uma risada zombeteira ao ver o estado debilitado de Shiki. Ela se lembrava bem dos tempos dos Piratas Rocks, quando Barba Branca Nelgat e Shiki se erguiam acima dela, mais fortes do que ela jamais poderia aspirar ser. Mesmo agora, Barba Branca continuava poderoso, o mais temido dos Yonkou. Mas Shiki, aleijado e debilitado, havia se escondido por quase 20 anos. A maioria presumia que o velho leão estivesse morto há muito tempo. Uff, sua porca gorda e reprodutora. Mais uma palavra e eu vou mandar uma nova ilha cair na terra de Toto todos os dias. A voz de Shiki era fria, sua ameaça mais cortante que aço. Mesmo enfraquecido, ele não era alguém que seus antigos subordinados pudessem zombar. E, no entanto, as provocações de Big Mom apenas fortaleceram sua determinação. Os projetos de Pluton seriam dele. Com uma arma ancestral em mãos, almirantes, Yonkou, nenhum deles importaria. Ele os aniquilaria com um único golpe. TCH, HMPH. Big Mom estreitou os olhos. Ela não provocaria abertamente o homem que detinha o domínio sobre os céus. Seu objetivo era o mesmo que o dele, os projetos de Plutão e o mítico ouro puro, que diziam conceder a vida eterna. Velha bruxa, velho leão, vamos começar uma guerra para abalar o mundo inteiro. O que Rox não conseguiu fazer, eu terminarei. Hoje vou massacrar esses dragões celestiais. Kaido rugiu de fúria, investindo diretamente contra Saint Gallen, o mais forte dos Cavaleiros de Deus. Pela primeira vez, ele estava satisfeito. Sota Kiryu havia criado um campo de batalha digno de lendas. Ao seu lado, o Rei da Chama Selvagem desceu voando, com chamas deixando um rastro atrás de si enquanto mirava os cavaleiros no chão. Seu ódio era pessoal. Sua raça lunariana havia sido massacrada pelos dragões celestiais, e ele próprio fora torturado em seus laboratórios por anos. Uma fúria assassina ardia em seus olhos enquanto ele se lançava contra um cavaleiro mascarado. Rápido! Protejam os dragões celestiais. Um agente da CP0 gritava ordens, instando a Kainu e Aokiji a protegerem seus mestres. O caos estava saindo do controle, deixando os agentes da CP abalados. Mamãe, mamãe, mamãe. O olhar de Big Mom brilhou friamente. Ela não tinha interesse em entrar em conflito com os almirantes ou os cavaleiros de Deus. Dirigiu-se diretamente para o interior do Sorbet, em busca das plantas escondidas. De volta ao Vale dos Deuses, ela fizera o mesmo, investindo de cabeça contra os prêmios dos dragões celestiais. Lá, ela se apoderou da Zoan Dragão Azul e quase roubou a fruta-mamão de Bartolomeu Kuma. Se não fosse pelo súbito aparecimento do ancião Saturno e pelos reflexos rápidos de Kuma, ela poderia ter levado ambas. No convés da Arca Machine, Sota Kiryu riu alto enquanto a cura de Manjushri restaurava sua força e resistência. Melhor do que eu esperava. Até conseguimos atrair o Shiki. Seus olhos brilharam ao avistar King. O fator de linhagem genética do Lunariano era muito mais valioso para ele do que o de Fugitora. Se tivesse a oportunidade, ele mesmo coletaria amostras da carne de King. Com Kaido enfrentando Gallen, Sota mudou seu foco para outros alvos. Aquele mascarado, que Zoan é esse? Uma besta fantasma? Seu olhar se fixou no demônio de rosto ossudo e cabeça de bode, travando batalha com Karazu. Os lábios de Sota se curvaram em um sorriso faminto. Caçar Zoans míticas era uma lei em sua tripulação. Enquanto isso, Dorag reavaliou rapidamente o campo de batalha.
Com 2 Yonkou e um pirata lendário agora envolvidos, ele ordenou que seu exército fechasse as fileiras e conquistasse uma seção do campo de batalha. Que os monstros se enfrentassem com os cavaleiros, melhor eles do que os revolucionários. Analisando o caos, os olhos de Dorag se estreitaram em direção ao seu oponente escolhido. Seu objetivo era claro: proteger seu exército e atacar onde mais importava. Kuzan, ainda perdido em suas dúvidas, não é? O sorriso de Dorag era afiado enquanto ele se dissolvia em um vendaval uivante, avançando diretamente em direção ao almirante Aokiji. Ele mesmo deteria, deixando Shiki e Big Mom livres para devastar a ilha e enfrentar os cavaleiros. Jirahara, o exército revolucionário? Shiki zombou, observando Dorag se confrontar com o recém-recuperado Aokiji. Aquilo lhe convinha perfeitamente. Ignorou completamente o almirante, conduzindo seu navio ilha com cabeça de leão direto para o coração de Sorbet. Seu objetivo eram os projetos Pluton, nada mais importava. Akainu, no entanto, estava se preparando para atacar Souta. Mas um agente da CP-0 correu até ele, ordenando que ajudasse Galin a derrotar Kaido primeiro. Os olhos do almirante brilharam com magma e fumaça. A arrogância de receber ordens de um mero agente o enfureceu. Seu olhar por si só fez o CP-0 recuar aterrorizado. Mas, no fim das contas, Akainu ainda era um soldado. Com um rosnado, ele se virou e se lançou contra Kaido, determinado a derrotar a chamada criatura mais forte viva. Na ilha, um agente da CP-5 encontrou por acaso um pergaminho amarelado, um possível fragmento das plantas do Pluton. Extasiado, ele correu em direção à CP-0, ansioso para entregar o prêmio. Mas antes que pudesse dar mais um passo, uma enorme lâmina de areia irrompeu da terra, partindo-o ao meio. Seus olhos se arregalaram de terror quando uma tempestade de areia o atingiu. O pergaminho desapareceu no redemoinho, e seu corpo, partido ao meio, encolheu-se até virar uma casca seca. Crocodile entrou no jogo. Capítulo 91. Em meio a uma tempestade de areia rodopiante, um homem de ombros largos, com o cabelo penteado para trás e um charuto entre os dentes, emergiu lentamente. Será que estes são mesmo os projetos de Plutão? A mão direita do crocodile apertava firmemente o pergaminho amarelado, enquanto a esquerda, seu gancho dourado, tremia ao firmá-lo. A antiga escrita inscrita na página era algo que ele já tinha visto antes, através de Nico Robin. TCH. Se eu ao menos tivesse trazido aquela mulher comigo. Crocodile praguejou baixinho. Se Robin estivesse ali, poderia ter confirmado imediatamente a autenticidade do pergaminho. Por ora, tudo o que ele podia fazer era recolher o máximo possível daqueles fragmentos. Enquanto isso, no setor norte do Reino Sorbet, um capitão de esquadrão da CP-0 permanecia paralisado em descrença. De alguma forma, seus agentes haviam coletado mais de uma dúzia de pergaminhos, cada um marcado com o que pareciam ser esquemas antigos de Plutão. Impossível. Será que as plantas do Plutão estão mesmo escondidas no Sorbet? Os olhos do capitão se arregalaram, sua voz trêmula. Rapidamente, ordenou a seus homens que recolhessem cada pedaço de pergaminho. Segurando a pilha nas mãos, correu em direção aos Cavaleiros de Deus para entregá-los. Em outros lugares, outros agentes da CP-0 se depararam com descobertas semelhantes. Cada um reuniu seu próprio punhado de documentos antigos, alguns dos quais eram de fato réplicas autênticas dos esquemas do Pluton. Seus gritos de entusiasmo ecoaram enquanto proclamavam suas descobertas, convencendo até a si mesmos de que tinham em mãos o projeto da lendária arma. Relatórios começaram a inundar os dragões celestiais em frenesi. Em outro canto da ilha, um agente da CP-8 gritou quando um pássaro gigante de penas brancas mergulhou, agarrando com suas garras. Sob o olhar sinistro e hipnótico da ave, o agente apertou um pergaminho com força e murmurou Plutão. Plutão. Repetidamente antes de cambalear de volta para seus companheiros em transe. Hehe, que engraçado. O pássaro se dissolveu na forma de um homem alto e magro, de pele pálida e olhos zombeteiros, Lafitte. Finalmente a notícia sobre os projetos de Plutão se espalha. Agora que se destruam mutuamente. Batendo as asas, Lafitte alçou o voo, rumo ao encontro de Kuma e dos outros. Sua hipnose alcançou ainda mais longe. Gangues de delinquentes de rua de Sorbet correram em direção ao campo de batalha congelado, cada um agarrando seus próprios restos amarelados e gritando que haviam encontrado os projetos de Pluton. Eles não duraram muito. Piratas poderosos os abateram ali mesmo, apoderando-se dos pergaminhos. O campo de batalha fora da ilha mergulhou no caos, sangue e ganância alimentando um frenesi. Até mesmo Dorag se deixou envolver. Durante um confronto com o almirante Aokiji, ele arrebatou um dos pergaminhos no meio da luta. As inscrições eram antigas, inconfundivelmente semelhantes aos textos Poneglyphoneglyphoneg que seus revolucionários haviam estudado. Será que este é realmente um plano de Souta Kiryu? Ou será que ele realmente descobriu as plantas do Pluton? Os desenhos gravados na página o perturbaram, sua complexidade muito além de tudo que ele havia imaginado. Dorag não conseguia dizer se eram autênticos. A expressão de Aokiji se intensificou. Ele se lembrava bem dos agentes da CP-9 que investigaram as plantas em Water 7, apenas para serem emboscados por Souta Kiryu. Será que Souta realmente havia conseguido fragmentos do projeto lá? Essa possibilidade o atormentava. Sem dizer uma palavra, Aokiji recolheu alguns pergaminhos. Na própria ilha do sorvete. Mamãe, 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 este parece real. A mão enorme da Big Mom esmagou um agente da CP enquanto ela arrancava o pergaminho de suas mãos. Uma gargalhada estrondosa de deleite irrompeu de sua garganta. Big Mom.
Você se atreve a roubar do governo mundial? A terra dos totos sofrerá toda a fúria do castigo. Os ossos do agente da CP estalaram audivelmente sob o aperto dela, sua voz tremendo de terror. Uf! Um inseto ousa me ameaçar? Com um resmungo frio, o Big Mom arrancou a alma do homem de seu corpo, jogando-a de lado como lixo. Então ela avançou a passos largos, mirando nos agentes da CP0 e até mesmo nos cavaleiros de Deus que carregavam mais pergaminhos. Shiki, o leão dourado, também havia aprendido várias folhas. Com a análise rudimentar do Dr. Índigo, ele confirmou que elas continham as marcas de esquemas antigos. Com os olhos brilhando de excitação, Shiki desceu sobre a ilha, dizimando os agentes da CP em busca de mais. Em instantes, os agentes da CP estavam sendo massacrados. Até mesmo os agentes de elite da CP0 se viram em desvantagem. No fim, a maioria dos pergaminhos caiu nas mãos da CP0 e dos Cavaleiros de Deus, embora Big Mom e Shiki tenham conseguido garantir alguns. Crocodile, espreitando nas sombras, silenciosamente guardou 4 ou 5 para si. Em meio ao caos, Kuma liderou sua equipe de resgate para evacuar civis dos distritos do sul de Sorbet. Sem hesitar, ele usou seus poderes de mamão para enviar estranhos do norte voando sobre o mar até ilhas distantes em segurança. Nas linhas de frente, a guerra atingiu um clímax aterrador. Saint Gallen e Akainu juntos pressionaram Kaido das Feras, forçando até mesmo King a correr para ajudar. A devastação do confronto manteve os outros cavaleiros à distância. Sota Kiryu atacou de repente, mirando em Saint Ghost, o demônio com rosto de bode entre os cavaleiros que estava em combate com Karazu. Os olhos de Sota brilharam. Um usuário de Zoa Mítica era valioso demais para ser deixado vivo. Em outro lugar, os santos Fausto e Conif voltaram suas atenções para Isho, buscando matá-lo e reivindicar a fruta da gravidade para si. O campo de batalha se estendia em todas as direções. Morley, do exército ocidental, Enel e Gekko Moria enfrentavam seus respectivos cavaleiros. Outros cavaleiros avançavam para tomar posse das plantas, acompanhados por agentes da CP0 e reforçados por elites da marinha como Gion, Momozagi e Tokikaki. Chaton lutando ferozmente contra Big Mom e Shiki. Em outra frente, o 9º cavaleiro estava em combate com King. Mas quando King recuou para ajudar Kaido, Gallen ordenou que ele se voltasse contra Sota Kiryu. De repente, Sota e Karazu se viram enfrentando 2 cavaleiros ao mesmo tempo. Karazu, esse é seu. O demônio cabra é meu. O sorriso de Sota era selvagem. Melhor cortar um dedo do que ferir 10. Hoje vou massacrar esse tal de Zoa Mítico. Entendido. Karazu assentiu sem hesitar, virando-se em direção ao outro cavaleiro enquanto Sota avançava. Meio transformado em sua forma dracônica, Sota rugiu e investiu, suas chamas lunarianas flamejando, relâmpagos púrpura crepitando em seus braços. Escamas carmesim brilhavam como metal sobre suas garras. Seu Haki do Conquistador surgiu descontroladamente, encontrando o devastador golpe de foice do cavaleiro em cheio. Morra, experimento miserável, bradou São Goste, brandindo sua foice negra da morte em um arco descendente. O golpe crescente rasgou a terra, deixando uma fenda sem fundo no campo de batalha. Sota riu maniacamente. Equelharra, pronto para trocar sua vida pela minha? Chamas e sangue jorraram quando suas garras encontraram o golpe, seu corpo envolto em relâmpagos e fogo. O impacto rasgou sua carne, chamas jorrando como sangue, rastejando por seu rosto, apenas para serem reabsorvidas por seu corpo, deixando-o ainda mais monstruoso do que antes. Pela primeira vez, o medo cintilou no fogo verde que ardia dentro do crânio oco de Ghost. O Cavaleiro de Deus olhou para Sota Kiryu, e percebeu que estava encarando os olhos de um demônio maior do que ele próprio. Capítulo 92. Eu já te disse, se você lutar comigo, esteja preparado para trocar a sua vida por nada. A risada maníaca, quase neurótica de Sota Kiryu, carregada com o peso esmagador de seu Haki do Conquistador, penetrou na mente do Cavaleiro Sagrado Fantasma Santo. Mesmo após receber um golpe direto de frente, Sota avançou com uma velocidade assustadora, encurtando a distância. Ele saltou alto, atacando seu oponente como uma fera enfurecida. Quem morrerá será apenas você. Ghost Sente rugiu de volta em fúria, brandindo sua foice da morte, negra como breu, em um arco horizontal, com o objetivo de partir Sota ao meio. Equelharralha. Então vamos ver quem morre primeiro. Os olhos do meio-dragão brilhavam em um vermelho intenso. Ele abriu suas mandíbulas monstruosas, as presas reluzindo de malícia, e cravou os dentes profundamente no pescoço do Santo Fantasma. Ao mesmo tempo, a foice, endurecida com Haki do armamento, mordeu a cintura de Sota, quase o partindo ao meio. Arg! Uma dor lancinante percorreu o Santo Fantasma quando as mandíbulas de Sota esmagaram seu pescoço. Ele golpeou para baixo com toda a sua força, tentando decepar Sota completamente. Mas pela primeira vez na vida, sua foice, uma extensão da própria morte, emperrou inutilmente contra a espinha dorsal do oponente. Não conseguia cortar. Não deveria ser assim. Com a força monstruosa das linhagens Oni e gigante ancestral correndo em suas veias, as mandíbulas de dragão de Sota rasgaram o pescoço ossudo do Santo Fantasma. Sangue escarlate jorrou no ar. Não! Sai de cima de mim! Sai de cima! Pela primeira vez, o Santo Fantasma sentiu medo. Ele se debateu violentamente, tentando se livrar do dragão furioso que o agarrava. Em pânico, abandonou a foice cravada na espinha de Sota, arranhando desesperadamente as presas que dilaceravam sua garganta. Mas nem mesmo o Haki do armamento conseguiu deter a mordida esmagadora do meio-dragão. Esse monstro experimental não era um homem,
Era uma besta, um predador desvairado nascido da loucura. Roar, Equeliarralha. As chamas envolveram o corpo de Sota enquanto ele ignorava todos os contra-ataques do Santo Fantasma. Ele mataria aquele usuário de zoa mítica, custasse o que custasse. Mordida após mordida, ele arrancou pedaços de carne. Finalmente, com um estalo repugnante, Sota quebrou a espinha dorsal e arrancou. O espetáculo brutal, como se uma besta primordial estivesse se banqueteando, fez Karazu, o corvo, estremecer no meio da batalha. Suas pupilas tremeram. Até mesmo o cavaleiro sagrado que lutava contra ele congelou por um instante, com os olhos arregalados de horror diante da carnificina canibalística que se desenrolava à sua frente. Dominado por uma sede de sangue insaciável, Sota esqueceu-se completamente de capturar a habilidade Zoan. Em vez disso, devorou o Santo Fantasma vivo, despedaçando-o em pedaços mutilados. Ah! Suas escamas rosa-carmesim agora estavam encharcadas de escarlate, cada uma absorvendo sangue avidamente. Suas feridas, abertas momentos antes, se contorciam e se fechavam em uma labareda. No instante seguinte, uma luz dourada explodiu dos olhos de Sota. Um feixe de laser com quase 1 metro de espessura foi disparado a queima-roupa em direção ao cavaleiro sagrado que lutava contra Karazu. O homem escapou da morte por pouco, com a alma em frangalhos. Não ousou ficar mais um segundo sequer. Aterrorizado com a possibilidade de ser despedaçado como Santo Fantasma, fugiu em puro pânico. Sota se virou com um largo sorriso no rosto, encarando Karazu. As presas de dragão em sua boca ensanguentada ainda pingavam com a carne do Santo Fantasma, fazendo o couro cabeludo de Karazu formigar e sua respiração falhar. Fico pensando, se a carne de um usuário de habilidades ainda é útil depois que ele morre. O sangue encharcava suas escamas de dragão, seus chifres ostentando esporões ósseos irregulares enquanto ele murmurava com uma decepção distorcida. Com a morte do Santo Fantasma, a habilidade Zoan reencarnaria em outra fruta. A maior parte da carne provavelmente não valia mais nada. Uma pena. Ele voltou seu olhar para o campo de batalha bem a tempo de ver King, o incêndio selvagem, ferido por Galincente, com sangue espirrando pelo céu. Uma luz dourada brilhou nos olhos de Sota. Sem hesitar, ele atacou. Kaido, é só isso que você tem? Se esse é o seu limite, você nunca vai dominar este mundo. Gargalhando maniacamente, ele avançou para a luta. Seus enormes chifres de dragão, fascando com a Ki, atingiram Akainu Sakazuki, lançando o almirante em uma erupção de magma derretido. Pirralha, você se atreve a me enfrentar de frente? Kaido, em sua forma de meio dragão azul, brandiu seu kanabo com uma força aterradora. Seu porrete com espinhos, a Saikai, colidiu contra a espada suprema de Galincente, enviando raios pretos e vermelhos que se espalharam pelo campo de batalha. Olhando para Sota, Kaido bradou. O que você quer que eu te ensine a infusão de Aki do Conquistador, pirralho? Enquanto o corpo fundido de Akainu se reformava, Sota se moveu para o lado de King. Ele não pretendia enfrentar o almirante sozinho. Com King ao seu lado, eles poderiam resistir por muito mais tempo. Vororororo. Pirralho, junte-se aos piratas das feras. Eu gosto de você, você é um verdadeiro dragão digno do caos. Kaido deu uma gargalhada descontrolada. O poder da Zoan mítica de Sota e sua loucura desenfreada faziam dele um espírito afim. Se Yamato fosse como esse pirralho, já teria conquistado os mares há muito tempo. Me juntar a vocês? Nem pensar. Mas se vocês estiverem dispostos a casar sua filha, podemos nos aliar e derrotar os dragões celestiais juntos. Sota mostrou as presas num sorriso. Yamato desprezava o pai de qualquer maneira. Se Kaido ousasse entregá-la, Sota casaria com ela de bom grado, e a levaria contra o próprio pai para garantir. Se você trouxer os piratas Kiryu para o meu lado como genro, eu lhe darei Yamato sem pensar 2 vezes. Kaido gargalhou alto. Esse pirralho sabia até do seu filho tolo. Mesmo assim, se conseguisse a lealdade de Sota, oferecer sua filha problemática não seria uma grande perda. Vamos matar esses dragões celestiais primeiro, depois falamos de casamento. Sota rosnou quando Akainu atacou mais uma vez, um calor assassino emanando de seu punho de magma. Chega de brincadeiras, era a hora de lutar a sério. Hey, você não se importa de formar uma equipe, não é? Sota observou o sobrevivente lunariano. As chamas já haviam curado os ferimentos de King, prova de que coletar seu sangue não seria fácil. Você herdou o fogo lunariano? King estreitou os olhos para as chamas negras que tremeluziam no corpo de Sota. Ele já sabia a verdade. Este experimento 88 era produto de linhagens sanguíneas enxertadas. Não foi herdado, foi roubado. Seu sangue lunariano corre em minhas veias. Assim como o sangue Oni de Kaido. Ambos os meio-dragões flamejaram com a Ki, investindo juntos contra Akainu. King atacou de cima, com suas garras revestidas de Aki do armamento, mirando no crânio do almirante. Sota avançou, com suas garras de dragão envoltas em Aki da obsidiana, investindo contra o coração de Akainu. TCH. Essas chamas lunarianas são realmente problemáticas. Elas reduzem a queima do magma. Akainu cerrou os dentes. Contra feras como Sota e King, mestres do Aki e com corpos monstruosos, a intangibilidade elemental não seria suficiente. Ele teria que esmagá-los com pura força. E Sakazuki não era um mero usuário de Akuma no Mi, seu Aki e seu corpo, sua recuperação monstruosa. Tudo isso era de um verdadeiro demônio. Capítulo 93. Os braços de Akainu Sakazuki transformaram-se em punhos colossais de magma, lançando-se contra Sota Kiryu e King, a calamidade das chamas.
2 cães flamejantes de rocha derretida avançaram, carregando o poder destrutivo de um vulcão em erupção, determinados a aniquilar tudo em seu caminho. Bum! Até mesmo Solta Kiryu, que empunhava o poder dos gigantes ancestrais combinado com sua transformação em zoa mítica, foi arremessado para trás pela força avassaladora do cão de magma. As chamas do Lunariano eram famosas por sua adaptabilidade, capazes de suportar um calor escaldante que poderia derreter qualquer coisa, mas nem mesmo aquelas asas de fogo infernal conseguiam anular completamente o poder monstruoso de Akainu e a força explosiva da fruta magma. Droga! Esse vira-lata vermelho é mesmo humano? Ao deslizar para trás, os calcanhares de Solta abriram uma vala de quase 100 metros de comprimento, e a terra deslocada se amontoou formando uma pequena colina atrás dele. Ele havia subestimado a brutalidade do poder direto de Akainu. Qualquer outra pessoa, se não fosse incinerada pelo calor do magma, teria sido esmagada instantaneamente por sua força bruta. Tal poder aterrador, não é de admirar que Akainu tenha enfrentado Barba Branca durante a Guerra Suprema, resistindo bravamente à espada suprema do homem mais forte do mundo. A força monstruosa de Barba Branca era lendária pelos mares, e mesmo assim Akainu o enfrentou de frente. Só isso já comprovava o poder monstruoso do fuzileiro naval. Pirralho de laboratório. O poder criado em laboratório nunca será verdadeiramente seu. Após derrotar ambos os oponentes, Akainu ignorou completamente King. Seus olhos se fixaram em seu alvo principal, Solta Kiryu, o fugitivo que ele jurara capturar. Mal havia passado 1 ano desde que Solta escapara do laboratório. Apesar de seu físico monstruoso e habilidades híbridas, ele ainda não havia atingido a maturidade completa. Como ele poderia ser páreo para Akainu, um veterano que lutara no auge dos mares por décadas? Mesmo antes de comer a fruta magma, Akainu já era um fuzileiro naval formidável, habilidoso tanto na esgrima quanto no combate corpo a corpo. A fruta do diabo o elevou ao seu auge, mas foi sua própria vontade inabalável e força brutal que deram à fruta sua temível reputação, infundindo terror nos piratas por toda a Grand Line. Uraha! Cão vermelho, admito, você é poderoso, mas não pense que pode me pegar. Com um sorriso descontrolado, o olho direito de Solta irrompeu em um raio laser ofuscante, disparando diretamente contra Akainu enquanto seu corpo se contorcia na forma de um dragão carmesim. Com um poderoso bater de asas, ele alçou voo para o céu. Se ele não conseguisse derrotar Akainu de frente, então ele liberaria toda a gama de suas habilidades. Nuvem roxa tóxica. De cima, Solta exalou uma onda crescente de névoa venenosa, cobrindo o campo de batalha com um manto mortal. Vamos ver quanto tempo Akainu conseguiria suportar se fosse forçado a lutar em meio ao veneno por 10 dias e 10 noites. Contudo, à medida que a nuvem se aproximava, crepitava contra o calor opressivo de Akainu, evaporando antes mesmo de tocar sua pele. Solta jamais imaginara que o veneno sozinho pudesse matar um monstro de nível superior como ele, aquilo apenas dificultaria seus movimentos. Enquanto isso, as asas negras de King ardiam intensamente. Seu corpo lunariano adaptou-se rapidamente ao veneno, imperturbável pelas toxinas. Afinal, ele já havia enfrentado seu antigo rival, Queen, a praga, cujo arsenal de venenos e armas virais fora projetado para matar qualquer coisa que respirasse. Nada daquilo jamais conseguirá penetrar as defesas de King. Era por isso que não importava o que acontecesse, Queen jamais conseguiria lhe arrebatar o título de calamidade mais poderoso. Akainu, suba aqui se tiver coragem. Solta arrogante pairava sobre uma nuvem de chamas violetas, rindo enquanto zombava do fuzileiro naval. Sem poder voar, o campo de batalha nos céus pertencia a ele e a King. Se Akainu ousasse saltar para o céu com o Onvalk, eles o lembrariam de que os céus não eram seu domínio. Grande erupção. A expressão de Akainu endureceu. Com um rosnado frio, seus braços se transformaram em crateras vulcânicas brilhando com luz incandescente. Num instante, inúmeros punhos de magma irromperam como uma tempestade de meteoros, rugindo para o céu em direção ao dragão escarlate e à serpente de obsidiana. Mais me dê mais. Solta riu maniacamente enquanto se esquivava, mudando de posição para que muitas das explosões de magma caíssem no mar congelado próximo. Os golpes perdidos se transformaram em meteoros flamejantes, atingindo fuzileiros navais piratas, caçadores de recompensas e exploradores de tesouros. Explosões e gritos ecoaram pelo ar, forçando Akainu a interromper seu ataque. Tal poder de fogo desperdiçado drenava sua energia, e o uso imprudente só o enfraqueceria nas batalhas que ainda viriam. Guarda juramenta, Imperador Dragão Flamejante. King liberou toda a sua força, seu corpo em chamas enquanto uma enorme aura de espada em forma de dragão rugia em direção a Akainu. Até mesmo o almirante teve que se lançar em um rolamento desesperado, dando várias cambalhotas para evitar o golpe devastador. Buon! O chão se abriu amplamente, uma fenda com mais de 100 metros de comprimento e profundidade insondável. As chamas chamuscaram a terra marcada, transformando o solo em vidro enegrecido que brilhava com a luz incandescente. Uraha! Minha vez! Sopro do dragão de fogo trovejante. Em seguida, Solta exalou uma torrente de fogo misturada com relâmpagos crepitantes, enquanto seu olho laser disparava outro canhão flamejante, bloqueando a rota de fuga de Akainu. Cabum! As explosões devastaram tudo, mas a expressão de Akainu permaneceu inabalável. Seu corpo brilhou em vermelho, transformando-se em magma derretido, sua forma se dispersando para que as chamas e os trovões o atravessassem sem causar danos. Elementalização de novo.
Sota rosnou, irritado por seus 2 ataques terem falhado. Sem hesitar, ele lançou mais veneno no ar e se tornou invisível, desaparecendo na névoa violeta enquanto subia cada vez mais alto nos céus. Ao ver Sota desaparecer, Akainu imediatamente expandiu seu Haki da observação ao máximo. King, por sua vez, presumiu que Sota estivesse preparando alguma técnica devastadora ou um ataque surpresa, e sem hesitar, lançou-se contra Akainu para ganhar tempo. Em meio à névoa tóxica, Akainu franziu a testa. Incapaz de sentir os movimentos de Sota, ele irrompeu com ainda mais magma, protegendo o corpo enquanto seus olhos brilhavam com intenção assassina em direção a King. Kaido e sua calamidade sempre se intrometendo em guerras que não eram deles. Se insistissem em interferir, Akainu esmagaria essa calamidade mais forte de uma vez por todas. Cão do inferno. Seu punho direito se condensou em um cão carmesim de magma solidificado, brilhando como aço recém-forjado, o ar se distorcendo com seu calor. Ele avançou com força explosiva, colidindo contra a enorme lâmina flamejante de King. Clang! O choque ressoou como metal contra metal. Faíscas e brasas se espalharam enquanto as duas forças se chocavam. ZZZZT! Os olhos de King se arregalaram em choque. Mesmo com o Haki do armamento e suas chamas lunares reforçando sua grande espada, a arma começou a derreter sob o golpe monstruoso de Akainu. Horrorizado, ele bateu as asas, recuando às pressas para evitar ser consumido. Capítulo 94. Morrer. O rosto frio e inexpressivo de Akainu Sakazuki se contorceu com intenções assassinas enquanto seu olhar se fixava em King, a calamidade flamejante que se interpunha em seu caminho. Hoje sua missão era clara: capturar Sota Kiryu a qualquer custo. E se esse incômodo de asas flamejantes ousasse impedi-lo, Akainu o mataria sem hesitar. SZZZTT. A enorme lâmina serrilhada de King crepitou ao ser derretida e despedaçada pelo magma de Akainu, seus olhos se arregalando em alarme enquanto seus instintos gritavam sobre o perigo iminente. O monstruoso cão infernal vermelho vivo rasgou sua arma, sua força avassaladora investindo diretamente contra seu peito blindado. Nem mesmo as chamas da raça lunariana resistiram ao golpe devastador de Akainu. Eka! Por baixo da máscara, King tossiu um bocado de sangue, suas enormes asas negras debatendo-se desesperadamente para impulsioná-lo para trás. Ele conseguiu amortecer o impacto, mas não saiu ileso. Por sorte, sua estatura imponente bem mais de 6 metros de altura, mais que o dobro do tamanho de Akainu, e absorveu a pior parte do golpe. Se tivesse sido alguém menor, como esse punho de fogo com apenas 1,80 m, aquele punho de magma teria esmagado toda a sua cavidade torácica, matando-o instantaneamente. Até mesmo Jinbe, o Cavaleiro do Mar, só sobreviveu ao ataque de magma de Akainu graças à sua constituição robusta, conseguindo proteger Luffy do chapéu de palha com pura resistência. Akainu, prove isto! O rugido de dor do rei foi interrompido por um grito estrondoso vindo de cima. Golpe do dragão divino! Sota Kiryu despencou dos céus, seu corpo em forma de meio dragão se contorcendo em um anel espiral. Sua cauda de dragão, espinhos e chifres formavam uma lâmina giratória, envolta em Haki do armamento negro como azeviche. Faíscas de relâmpagos pretos e vermelhos crepitaram violentamente por todo o seu corpo. Clang! Os olhos de Akainu se estreitaram bruscamente, seus instintos gritavam perigo. Num instante, seu corpo explodiu em magma derretido, espalhando-se em todas as direções para evitar o golpe preciso de Sota. Bum! O impacto abriu uma cratera enorme, com mais de 100 metros de largura, no campo de batalha. Mas Sota não hesitou. Ele se ergueu dos escombros num movimento rápido, avançando diretamente em direção ao rei ferido. Você está bem? Num instante, Sota transformou-se completamente em um dragão, sua forma colossal elevando-se aos céus. Uma garra agarrou King no ar, enquanto a outra pressionava firmemente a ferida aberta em seu peito. ZZZZT. Arg! Que diabos você está fazendo? King rugiu de raiva enquanto o sangue jorrava fresco devido à pressão, o ferimento se aprofundando sob o aperto de Sota. Até mesmo suas chamas lunarianas tremeluziam fracamente lutando para se manter acesas. Foi mal, foi um pouco bruto. Sota sorriu, suas presas afiadas reluzindo. Estou limpando o ferimento, queimando a carne danificada. Ele recolheu deliberadamente o sangue e o tecido carbonizado de King, raspando os fragmentos para dentro de um recipiente. Sai de cima de mim. Os olhos de King brilharam quando a compreensão surgiu. Sota não estava apenas ajudando. Ele estava coletando amostras. Suas enormes asas se abriram, chamas irrompendo enquanto ele consumia sua energia para acelerar sua regeneração. Relaxe. Tenho outros remédios para a cura, não desperdice suas forças. Indiferente aos golpes furiosos de King, Sota continuou seu trabalho até que a regeneração o alcançou, forçando-o a parar. Aqui está. Sota jogou um cristal brilhante na mão de King. Cristal de dente de leão sanguíneo feito com o poder da fruta da cura. Vai te curar rapidinho. Satisfeito com o sangue e a carne que havia coletado, Sota os armazenou cuidadosamente em um estojo reforçado. King, pálido sob a máscara, recuou assim que Sota o soltou. Seu peito subia e descia pesadamente, seu olhar penetrante. Vocês estão colhendo meu sangue. Por quê? Sota apenas deu um sorriso irônico. Para me fortalecer, é claro. Sem hesitar, ele colocou um punhado de cristais de sangue brilhantes na boca, mastigando-os diante de King para provar que eram inofensivos. TCH. Ganhar as chamas lunarianas não foi suficiente para você? Você também quer asas? King zombou friamente. Sua mente fervilhava.
O experimento de Sota estava incompleto? Faltava algo crucial. Asas, pele, cabelo? Será que ele está tentando se aperfeiçoar com traços lunarianos? Não te prejudica, me beneficia, disse Sota casualmente. Ele não estava prestes a revelar a verdade sobre o projeto Serafim. Quando o próximo lote estivesse pronto, o mundo descobriria o significado aterrador da ciência como poder. Nosso acordo está feito por hoje. Tente não morrer para Akainu. O cristal é seguro, sem efeitos colaterais. Recupere-se. Sota esboçou um sorriso arrepiante antes de alçar voo, com seu objetivo cumprido. Ele não tinha motivos para perder tempo lutando contra Akainu agora. Seus verdadeiros alvos estavam em outro lugar, a gravidade de Fujitora, a flutuação de Shiki, até mesmo a manipulação da alma de Big Mom. Cada habilidade era mais um passo em direção ao seu grande plano. Os olhos de King se estreitaram enquanto ele observava Sota desaparecer. Aquele desgraçado o havia atraído, junto com Kaido para cá como peões, apenas para explorá-los em benefício próprio. Sua opinião sobre Sota Kiryu, o meio-dragão experimental com sangue lunariano, despencou. Mas com Akainu avançando mais uma vez, sua fúria ardendo mais forte que magma, King não teve escolha. Ele engoliu o cristal de sangue de uma só vez. Uma onda de calor percorreu seu corpo à medida que seus ferimentos cicatrizavam e sua energia retornou. Isto é obra da fruta da cura, murmurou King com um lampejo de choque por trás da máscara. Isso não era um truque. Sota realmente tinha acesso a habilidades que a maioria considerava impossíveis. Talvez perder um pouco de sangue e carne não tenha sido o pior negócio. Ele esperaria e observaria para ver em que monstro Sota Kiryu acabaria se transformando. No campo de batalha abaixo, o olhar furioso de Akainu acompanhou a direção para onde Sota havia fugido. Aquele desgraçado tem aqui do conquistador, realmente consegue suprimir elementais, e até mesmo retardar minha recuperação, rosnou Akainu. Se ele não tivesse se dissipado em magma a tempo, o golpe de Sota poderia tê-lo atingido em cheio. Ele queria persegui-lo, mas as ordens da CP0 o impediam. Kaido ainda era sua prioridade. Em outro ponto do campo de batalha congelado, Dragon e Aokiji se enfrentavam furiosamente, sua luta se prolongando pelo gelo enquanto avançavam em direção à ilha. Eles também buscavam as plantas de Plutão. Verdadeiras ou apenas rumores, eram algo que nem os revolucionários nem a marinha podiam ignorar. E do outro lado dos mares, cada vez mais piratas e caçadores de recompensas rompiam as defesas da marinha, invadindo as costas do reino Sorbet, ávidos por reivindicar uma parte do caos. A batalha pelos segredos da arma ancestral estava apenas começando. Capítulo 95. Na movimentada cidade do norte do Reino do Sorvete, reinava o caos. Facções vindas de ambos os lados do oceano entraram em confronto numa luta violenta. Shiki, o leão dourado, lançou-se contra um dos cavaleiros divinos, golpeando ferozmente para apoderar-se de um feixe de pergaminhos antigos e desgastados que o cavaleiro segurava com firmeza. Mas o vice-almirante Tokikaki, golfinho do chá, e 2 agentes da CP0 protegeram o cavaleiro divino, contra-atacando Shiki com precisão implacável. Trabalhem comigo, matem esse velho aleijado inútil e deixem o poder da fruta flutuante retornar aos mares mais uma vez. O cavaleiro divino Sente Paines riu maniacamente, seus olhos brilhando de ganância. Ele jamais imaginara que dentro do reino Sorbet pudessem existir plantas autênticas de Plutão, pois entre os pergaminhos que carregava, um deles tinha uma capa com o nome Plutão gravado em letras garrafais, sob a qual havia 2 linhas de escrita antiga. Isso foi suficiente para convencê-lo da autenticidade deles. E com o leão dourado Shiki, dado como desaparecido há muito tempo, ressurgindo aqui, era a oportunidade perfeita. O poder de Shiki havia diminuído. Se o derrotassem agora, a fruta flutuante poderia renascer e ser recuperada pelo governo mundial para os dragões celestiais. Até mesmo os cavaleiros divinos cobiçavam tal poder. Com a fruta flutuante, os dragões celestiais podiam transformar a própria Mary Geoise em um reino divino flutuando acima do mundo, governando como deuses. Observando as formigas abaixo. Em outra frente, Big Mom, interpretada por Charlotte Linlin, provou ser muito mais formidável do que Shiki. Diferentemente do leão dourado, ela não viera sozinha. Trouxera consigo sua filha Brulé, cuja fruta do espelho criava portais para o mundo do espelho. Através deles, Lilin transportara 2 de seus comandantes doces, Smoothie e Snack, juntamente com várias crianças e oficiais poderosos. Katakuri e Cracker ficaram para trás para guardar Totoland. Mamamamama. Entreguem as plantas de Plutão, cães celestiais, berrou Big Mom, brandindo Napoleão, sua espada imperial com os olhos ardendo de obsessão. Mãe grande, você quer que a terra de Toto seja destruída? Você se atreve a levantar sua espada contra mim? A voz do cavaleiro divino Saint Klein transbordava fúria assassina. Ordenado pessoalmente por Lord Imagem para proteger os planos de Pluton, ele lutou ao lado da CP0 para repelir os Yonko. Render-se não era uma opção. A vice-almirante Gion Momozagi, a coelha pêssego, correu para defender Klein, mas foi interceptada por Smoothie. 2 espadachins habilidosas se enfrentaram, suas lâminas rasgando o campo de batalha. Arcos imponentes de golpes velozes reduziram edifícios a escombros, abrindo ravinas profundas na terra. Em outro lugar, Snack, o mais fraco dos comandantes doces, estava travando um duelo brutal com um líder de esquadrão CP0, uma luta igualmente feroz.
Os filhos e os policiais da Big Mom se viram cercados por agentes suicidas da CP, determinados a detê-los a qualquer custo. Enquanto isso, Bartolomeu Kuma e seus aliados avançavam em meio ao caos, arriscando tudo para evacuar os civis aterrorizados do reino do sorvete. E espreitando nas sombras, o crocodilo da areia aguardava sua oportunidade. Com precisão implacável, ele emboscou um agente solitário da CP-0, drenando-o até reduzi-lo a um mero invólucro com os poderes de sua Akuma no Mi, antes de apagar todos os vestígios do corpo. Com o cadáver em suas mãos, Crocodile apoderou-se de mais algumas das cobiçadas plantas. Caramba! Agarrando 8 fragmentos do projeto de Plutão, Crocodile examinou o campo de batalha. Shiki e Big Mom, os Cavaleiros Divinos, a Marinha CP-0, titãs demais para enfrentar. Ele não tinha um caminho claro para conquistar o restante. Será que realmente vou ser privado dos planos de Plutão? Rosnou ele amargamente. Ele havia investido anos de tempo e recursos para este momento. Como poderia simplesmente desistir? E além disso, ele tinha um as na manga. Nico Robin, a única estudiosa sobrevivente de Chara, era sua prisioneira. Só ela podia decifrar o texto antigo. Quem mais poderia desbloquear o verdadeiro poder de Plutão? Shiki? Big Mom? Mesmo que tivessem roubado os planos, de que adiantavam pedaços de papel que não conseguiam ler? Não, Crocodilo era o legítimo herdeiro desta arma. Só ele podia ressuscitar Plutão. Haverá outra chance, murmurou ele, reprimindo a raiva. Tem que haver. Mas enquanto ele aguardava o momento certo, a situação piorou. O líder revolucionário Dragão e o almirante da marinha Kuzan, Aokiji, travaram seu confronto titânico no Teatro de Operações do Norte. Com a chegada deles, o caos aumentou ainda mais. Cada novo concorrente era mais forte do que ele. A janela de oportunidade estava se fechando rapidamente. No campo de batalha principal, Sota Kiryu mantinha um olho em Ishu, o guerreiro cego conhecido como Fugitora. Mesmo se contendo, Ishu resistiu bravamente contra 2 cavaleiros divinos, sua gravidade distorcendo o próprio campo de batalha. Sota sabia o porquê. Ishu não ousaria ferir mortalmente um dragão celestial, ou o governo mundial o perseguiria para sempre. Mas os cavaleiros divinos, São Foz e São Knef, eram implacáveis. Eles buscavam matar Ishu sem hesitar, para reivindicar o renascimento de sua fruta da gravidade para os dragões celestiais. Sota estreitou os olhos. Para ele, Ishu já estava preso em sua teia. Vendo que o almirante não corria perigo imediato, Sota fez uma escolha. Primeiro, garantir o sangue de Shiki, o leão dourado. O usuário da fruta flutuante era muito esquivo, sua base de operações um mistério. Perder esta chance pode significar levar anos para encontrá-lo novamente. Ele lançou um olhar rápido para Gekko Moria, que estava sendo atacado no meio da confusão. Sota quase interveio, mas então avistou o corvo revolucionário Karazu voltando para a briga. Que assim seja. Que Moria desperte seu espírito guerreiro, ou pereça. Se ele caísse, Sota sempre poderia criar um Serafim Moria com o material genético preservado de Vegapunk. Talvez a réplica superasse o original. Examinando o campo de batalha novamente, Sota viu Enel liberando sua fúria. O céu crepitava com relâmpagos divinos, mas por ora, o autoproclamado Deus mantinha sua posição. Não havia necessidade de interferir. Dito isso, Sota abriu suas asas e se lançou da costa em direção ao campo de batalha ao norte, com os olhos fixos no imponente navio Leão. Onde o navio estivesse, Shiki estaria. Quando ele chegou, a apresentação de Dragon e Aokiji já havia se espalhado por toda a área, seus poderes causando estragos por toda a cidade. Sota os ignorou completamente. Afinal, como filho de Garp e seu discípulo, Aokiji e Dragon se conheciam há muito tempo. O próprio Dragon havia servido na marinha antes de fundar o exército revolucionário. Sota suspeitava que o conflito entre eles era mais fumaça do que fogo. Seu verdadeiro alvo estava à vista, Golden Lion Shiki ferido e encurralado, sem sequer um único subordinado capaz ao seu lado. O chamado Conselho dos Capitães dos Piratas Voadores não passava de um bando de marginais que assombravam Paradise. Poucos sequer tinham recompensas acima de 100 milhões. Sua lealdade a Shiki era superficial, seguiam-no por sua lenda não por sua liderança. Leão Dourado, eu vou te ajudar. Sota bradou, sua voz fazendo o ar vibrar. Tokikaki. Vocês, cães da marinha, ficam aí protegendo dragões celestiais, intimidando um velho aleijado de 70 e poucos anos. Vocês não têm honra? Não têm justiça? Com fúria justa na voz, Sota avançou para a luta, embora a linha de seu avanço parecesse direcionada menos aos inimigos de Shiki e mais ao próprio Shiki. Capítulo 96. Este ataque carregava o legado brutal tanto de Kaido das Feras quanto de Shiki, o Leão Dourado, um ataque indiscriminado e de grande alcance, destinado a devastar tudo em seu caminho. Raios laser, bafo flamejante de dragão, lanças de relâmpago e esferas de veneno dispararam em todas as direções. Shiki e Sentipanes, junto com os outros, foram forçados a se dispersar, escapando por pouco do ataque desencadeado pela forma de dragão carmesim de Sota Kiryu. Sem hesitar, Sota lançou-se diretamente contra a figura de Shiki que pairava no céu. Leão Dourado. É uma honra finalmente conhecê-lo, velho mestre. Rugiu Sota em tom zombeteiro, mesmo enquanto seu corpo enorme avançava a toda velocidade. Preso no ar enquanto se esquivava da saraivada de ondas de energia, Shiki não teve chance de escapar. O corpo colossal de Sota o atingiu com força brutal. Vá!
Sangue jorrou da boca de Shiki, o leme de sua nave cravado em seu crânio chacoalhando violentamente enquanto o impacto esmagador fazia sua cabeça girar. Aproveitando a brecha, Sota o atacou com suas garras afiadas e força monstruosa. Ele rasgou o braço de Shiki, fazendo-o sangrar e arranhando a carne, coletando rapidamente as preciosas amostras. Sai de cima de mim, pirralho! A agonia despertou Shiki bruscamente, a fúria substituindo a tontura. Suas pernas, terminando nas famosas lâminas Oto e Kogarashi, chicotearam para cima em um golpe mortal. 2 cortes dourados de aura de espada rugiram pelo ar, ameaçando partir Sota ao meio. Sota apenas riu. Ha. Me perdoe, eu só fiquei um pouco empolgado ao conhecer uma lenda como você. Com uma garra revestida de Aqui do armamento, Sota parou os golpes de espada gêmeos, deixando a força o arremessar para trás. Chamas de sua linhagem lunariana selaram instantaneamente os ferimentos leves, e ele guardou o sangue e a carne de Shiki em um recipiente especial preparado por Vegapunk. Seu vermezinho maldito, você está tentando me matar, não é? Shiki rosnou, encarando o dragão que acabará de roubar dele. Considere isto uma oferenda de paz, disse Sota com leveza, atirando um cristal de sangue em forma de dente de leão na direção de Shiki. Um presente meu para um ancião que respeito profundamente. Bah, não preciso das suas bugigangas inúteis. Shiki cuspiu as palavras, partindo o cristal de sangue ao meio com outro golpe. Seus olhos escureceram ao perceber que Sota havia roubado fragmentos de sua própria carne. Uma suspeita pesada e sinistra se instalou em sua mente. São pães. Mate Sota Kiryu e Shiki, o leão dourado, bradou o cavaleiro divino com fúria nos olhos. Sota era o alvo principal, mas Shiki, portador da fruta flutuante, sempre fora uma pedra no sapato do governo mundial. Sota deu um sorriso irônico. Leão dourado, quer que eu empreste uma garra? Poderíamos esmagá-los juntos. Seu olhar se deteve em pães e nos agentes da CP, avaliando se o tal cavaleiro possuía alguma habilidade de Akuma no Mi. Não encontrando nada de particularmente valioso, seu interesse diminuiu. Esquece. Essa escória não vale o meu tempo. Melhor conseguir sangue de alguém como a Big Mom, ou talvez até do Kuzan ou do dragão. Sua mente fervilhava de cálculos. Fique para trás. Aquele cavaleiro divino é minha presa. Shiki gritou, interpretando mal as intenções de Sota. Ele pensou que o dragão estivesse atrás das plantas de Pluton. A ideia de Sota colhendo seu sangue o encheu de inquietação. Aquele pirralho era perigoso demais. Um dia, Shiki jurou, ele descobriria os segredos de Sota e obliteraria tudo que estivesse ligado a ele. Mas agora não era a hora. As plantas vinham primeiro. Ha. Então não vou incomodá-lo, velho mestre, disse Sota, retirando-se com falsa polidez. Ele voou para longe, rindo, já vislumbrando a possibilidade de retornar para capturar Shiki pessoalmente caso o leão dourado vacilasse. No chão, Sota desceu em meio ao caos das unidades da CP. Suas garras e chamas dilaceraram os agentes de uniforme preto, despedaçando-os sem hesitação. Sangue jorrou, fumaça subiu, e ele abriu caminho deliberadamente em direção à batalha onde Big Mom e seus filhos semeavam o caos. Então seus olhos captaram Charlotte Brulé, nervosa, escondida à margem da luta, agarrando um espelho imponente preso às costas. Ao contrário de seus irmãos, ela não havia entrado na briga, sua frágil força de combate relegando-a ao papel de apoio. O sorriso de Sota se alargou. Perfeito. Esmagando um agente da CP5 com suas garras, ele desapareceu de vista, tornando-se invisível enquanto corria em direção a Brulé. Que medo! Eu só quero voltar para Totoland, voltar para o lado do Katakuri. Brulé choramingou, seu rosto de velha contorcido de medo. 2 Omis na forma de soldados de peças de xadrez estavam ao seu lado, guardiões patéticos contra o massacre que se alastrava ao redor deles. Então ploft, um golpe forte. Os olhos de Brulé reviraram quando ela desabou, seu espelho se estilhaçando sob ela. Os 2 Omis foram eliminados num instante, esmagados pelas garras de Sota. Para Messia, a fruta espelho-espelho. Uma excelente capacidade espacial. De certa forma, ainda mais versátil que a fruta porta-a-porta. Sota reapareceu, fazendo um corte superficial no braço de Brulé, recolhendo cuidadosamente seu sangue e tecido. Não preciso te matar, disse ele quase alegremente, pressionando um cristal de sangue em sua ferida para curá-la. Então, com um brilho, ele desapareceu mais uma vez. Minutos depois, Brulé acordou, pálida e trêmula. Seus guardas Omi haviam sumido, o espelho quebrado. Abalada, ela correu para as ruínas, desesperada para encontrar outro espelho intacto por onde escapar. Entretanto, Sota retornou à Arca Machine. As amostras que ele havia obtido, o sangue lunariano do tenente de Kaido, King, o sangue e a carne de Shiki e agora o de Brulé, foram armazenadas com cuidado. Pteranodonte Zoa ancestral, linhagem lunariana, a fruta flutuante e agora a fruta espelho-espelho. Sota deu uma risada sombria. Uma excelente colheita. Seu riso ecoou enquanto ele considerava a próxima fase do projeto Serafim. Essa batalha, orquestrada em torno da isca das plantas de Plutão, já havia rendido frutos além das expectativas. Atrair Big Mom, Shiki e tantas outras lendas de uma só vez, sim, sua aposta tinha sido perfeita. Capítulo 97. Com a tecnologia atual de Vegapunk, extrair uma porção de sangue verde do tipo Paramecia não demorou muito. Assim como na história original, o durão sentimental Senhor Pink foi aprisionado em Impel Down após a batalha em Dressrosa.
Só então Vegapunk extraiu dele a habilidade da Akuma no Mi do tipo Paramecia, Suinsui Akuma no Mi, armazenando-a como sangue verde e colocando-a no Serafim Jinbe. Dice Bones também foi capturado junto com Crocodile e enviado para Impel Down. Vegapunk extraiu os poderes da fruta dos dados dele também. Lembre-se, o intervalo de tempo entre o aprisionamento de Dice Bones após o incidente em Alabasta e sua fuga durante a guerra de Marineford não foi longo, mas mesmo assim Vegapunk conseguiu obter sua habilidade. Isso significa que o sangue verde contendo os poderes da fruta dado foi armazenado por mais de um ano, aguardando até que o projeto Serafim estivesse maduro o suficiente para ser implantado no Serafim Miel. Por volta da época da Guerra de Marineford, os modelos pacifista tinham acabado de ser concluídos. O projeto Serafim provavelmente começou gradualmente depois disso. Afinal, Bartolomeu Kuma só se tornou um senhor da Guerra do Mar 2 anos antes de Marineford, que foi quando a pesquisa pacifista realmente começou. Levou mais de um ano para que os pacifistas fossem desenvolvidos e utilizados em batalhas como Sabaldi e Marineford. Os Serafins, no entanto, só foram cultivados depois que os pacifistas estavam quase perfeitos. O fator de linhagem de Boa Hancock foi provavelmente o último a ser extraído entre os Shichibukai. Durante todo o seu tempo como Shichibukai, ela quase nunca compareceu às reuniões do quartel-general da Marinha e constantemente recusava convocações. Mesmo assim, durante a Guerra de Marineford, quando desembarcou na própria Marineford, seu fator de linhagem foi tomado à força. É por isso que até mesmo a princesa Serpente Serafim carrega traços da marca genética única de Hancock, de se apaixonar por Luffy. Tanto o pacifista quanto o Serafim exigiram mais de um ano de cultivo, um processo muito mais curto do que o prazo de 5 anos estipulado pelo juiz Vinsmoke para a criação de soldados clones. Se a guerra de Marineford realmente acontecer, será que o segundo lote de Serafins conseguirá ser concluído a tempo? Sota Kiryu murmurou baixinho a bordo da Arca Machine. Ele precisava que Kuma entregasse imediatamente as amostras de sangue e tecido coletadas em Scipieia para que o Dr. Vegapunk pudesse começar a cultivar a segunda leva de Serafins o mais rápido possível. Ou talvez, ele devesse aproveitar a oportunidade em vano e capturar o usuário da fruta da Meiga Suave. Sota afastou seus pensamentos dispersos e pilotou a Arca Machine para mais alto, subindo acima das nuvens de tempestade. Depois de instruir Violet, Mancherry e os outros a se protegerem, ele deixou a nave e mergulhou de volta no campo de batalha furioso, tendo alcançado vários de seus objetivos planejados em sequência. O interesse de Sota voltou-se agora para a obtenção de amostras de sangue de 2 dos usuários de paramecia mais poderosos, Fugitora e Big Mom, Charlotte Linlin. Claro, se ele conseguisse amostras de Kaido das Feras, Akainu, Aokiji, Dragon ou até mesmo de Saint Garlin, seria ainda melhor. Mesmo sem habilidades paramecia, seus genes por si só poderiam produzir serafins formidáveis. O campo de batalha onde Saint Garlin, Akainu, Kaido e King Devil Fury se enfrentaram era caótico demais. E Sota não tinha a menor vontade de entrar naquele turbilhão aterrorizante. Da mesma forma, a batalha entre Aokiji e Dragon foi pouco mais que um espetáculo secundário e não merecia sua atenção. Quanto a Shiki, o Leão Dourado, a menos que fosse espancado até quase a morte, havia pouca chance de capturá-lo. Se Shiki decidisse partir, poucos poderiam impedi-lo. Isso deixou Fugitora e Big Mom. O corpo de aço de Big Mom, semelhante a um balão, era difícil de penetrar. Portanto, era mais vantajoso empurrar Fugitora, o candidato ao almirante cego, firmemente para o lado que se opunha aos dragões celestiais e à marinha. Se Sota conseguisse romper os laços de Fugitora com a marinha, talvez até pudesse recrutá-lo para os piratas Kiryu. A ideia o intrigou. Ao retornar ao campo de batalha na costa, Sota descobriu que enquanto ele havia ido lidar com Shiki, os Cavaleiros Divinos, que haviam sido afugentados anteriormente, haviam se reagrupado e se juntado à luta contra Fugitora. Os 3 Cavaleiros Divinos pareciam determinados a matar o cego com os poderes da Fruta da Gravidade. Que oportunidade perfeita! Os lábios de Sota se curvaram em um sorriso. Esses fanáticos estavam forçando Fugitora a se juntar aos piratas. Então Sota se certificaria de que as mãos de Fugitora estivessem manchadas com o sangue do dragão celestial, empurrando-o definitivamente para um caminho sem volta. Ele atacou os Cavaleiros Divinos com um sorriso selvagem. Fugitora, aguenta firme. Estou indo te ajudar. Gritou Sota com a voz carregada de intenções assassinas como se fossem camaradas íntimos. Montardred Sent, ainda traumatizado por ter visto Sota despedaçar Ghost Sent com as próprias mãos, entrou em pânico ao vê-lo. Cuidado! Este experimento imundo foi quem matou Ghost Sent. Ele gritou, alertando Faust Sent e Cornec Sent. Ele preferia lutar contra a Fugitora, cujos golpes não tinham intenção de matar, do que enfrentar Sota. Droga! Por que os inimigos de hoje são todos tão problemáticos? Cornec Sent praguejou. A chegada repentina de Shiki e Fugitora havia arruinado completamente seus planos, forçando suas poderosas forças a um impasse. Esta batalha já está perdida. Sengoku e Garlin erraram nos cálculos. Faust Sent percebeu após um único confronto com Sota. A força do homem era avassaladora, talvez até maior que a sua. Recuar parecia a única opção, e se esta guerra falhasse, talvez a posição de comandante dos Cavaleiros Divinos passasse para a família Mamaya. Maldito Sengoku! Por que ele não mandou Kizaru ou Garp? Cornec Sent uivou de frustração, com sangue jorrando enquanto as garras de Sota rasgavam seu braço.
Era o primeiro ferimento que ele sofrerá, mesmo depois de lutar contra Fugitora por tanto tempo. Este experimento não tinha nada a ver com Fugitora. Sota era um predador impiedoso cujas mãos já estavam manchadas com o sangue de 2 dragões celestiais comuns e um cavaleiro divino. Seja você um estranho ou não, não fale como se fossemos aliados. Fugitora franziu a testa, relutante em ser associado ao nome de Sota. Ele ainda queria retornar à sua missão, salvar pessoas. A última coisa que ele queria era ser rotulado como parte dos piratas Kiryu e entrar diretamente em conflito com o governo mundial. Fugitora, enquanto os dragões celestiais existirem, o mundo jamais conhecerá a paz. Eles já te desprezam, e não demorará muito para que cobissem os poderes da sua Akuma no Mi. Você não pode mais ficar de braços cruzados. Sota insistiu, determinado a acabar rapidamente com um dos cavaleiros divinos. Assim que as mãos de Fugitora estivessem ensanguentadas, seu destino estaria selado junto com o de Sota. Capítulo 98. Ao ouvir as palavras de Sota Kiryu, o coração de Ishu se despedaçou. O que ele buscava era um caminho de mudança interior, uma maneira de reduzir as baixas civis sem banhar o mundo em fogo e sangue. Era por isso que ele nunca havia se juntado ao exército revolucionário. Se conseguisse ascender dentro da marinha ou do governo mundial, acreditava que poderia gradualmente mudar os rumos do mundo. Mas a voz de Sota dissipou sua hesitação como uma lâmina. Ishu, desde o início dos tempos, a verdadeira paz sempre exigiu um batismo de sangue. Os dragões celestiais estão podres até a medula. Mesmo que você se tornasse um almirante de alta patente, jamais conseguiria mudar a vontade deles. Nem mesmo Garp, o punho da justiça, conseguiu. Nem mesmo Sengoku, o Buda, conseguiu. Até mesmo o dragão abandonou a marinha para fundar o exército revolucionário. As palavras de Sota trovejaram nos ouvidos de Ishu. Enquanto falava, o relâmpago preto e vermelho de seu Haki do Conquistador se espalhou, rasgando o ar. Seus olhos se fixaram no trêmulo Montabard, um dos chamados Cavaleiros Sagrados. Raios laser disparavam de seu olhar repetidamente, perseguindo. Veias roxas de veneno percorreram suas garras de dragão enquanto ele se preparava para despedaçar o cavaleiro. Garra de dragão demoníaco venenosa. Sota ignorou o ataque de Conifer e partiu para cima de Montabard com a intenção de matar bem definida. Não. Ishu interveio, lâmina erguida, interceptando a espada revestida de Haki de Conifer enquanto simultaneamente usava o poder da fruta da gravidade para diminuir a velocidade do golpe de Sota. Ele forçou Montabard a se afastar do alcance letal de Sota. Ele não podia permitir que um dragão celestial morresse ali. Cego. Ajude-nos a matar Sota Kiryu, e eu o farei almirante da marinha. A voz de Montabard falhou em pânico enquanto ele lutava para bloquear a garra monstruosa. A imagem de seu companheiro cavaleiro Gusto sendo despedaçado por Sota passou vividamente por sua mente. Tarde demais. Sota rugiu, seu braço inchando 3 vezes com a força combinada do sangue Oni e das antigas linhagens de gigantes que corriam em suas veias. Sua garra rasgou o campo gravitacional de Ishu, arranhando o braço de Montabard, protegido por Haki. Ossos estalaram, sangue espirrou e 3 cortes irregulares atingiram o osso branco. O veneno infiltrou-se instantaneamente na ferida, tingindo a carne ao redor de um roxo escuro doentio. Não. Fus Conifer. Segurem-no. Preciso de tratamento. O grito de Montabard foi lancinante enquanto seu braço ficava dormente, apodrecendo rapidamente. Ele disparou, abandonando seus camaradas, correndo em direção à unidade médica do posto de comando em um frenesi. Em todos os seus anos como cavaleiro sagrado, ele nunca havia sido ferido tão terrivelmente. A agonia era insuportável. Sua retirada abalou o moral de Fus e Conifer. Os 2 cavaleiros recuaram centenas de metros, sem vontade de continuar lutando. Sota avançou, pronto para acabar com eles, mas Ishu deteve com um gesto firme. Deixe-os ir. Salvar vidas vem em primeiro lugar. Os olhos cegos de Ishu pareciam perfurar Sota. Ele não tinha nenhum desejo de proteger os dragões celestiais, mas também se recusava a lutar contra Sota de frente. Tem certeza? Então, se eu dissesse que vocês devem se juntar a nós em troca dessa misericórdia, o que responderiam? Perguntou Sota em voz baixa. Fus e Conifer aproveitaram a oportunidade para fugir, recuando para longe do campo de batalha. Ishu suspirou profundamente, baixando sua espada. Seu caminho é o mesmo do exército revolucionário, sacrifício demais, loucura demais. Não é esse o caminho que eu quero trilhar. Não depois do que você fez em Enies Lobby. Muitos soldados inocentes morreram lá. Nesse caso, vou pegar apenas um pouco do seu sangue. Isto, Sota estendeu várias sementes cristalinas que brilhavam fracamente, é um dente de leão de cristal de sangue. Nascido da habilidade de um usuário de Akuma no Mi de cura. Com ele você pode salvar vidas. Ishu silenciou-se e em seguida pegou os dentes de leão. Sem dizer uma palavra, passou a lâmina pelo próprio braço, oferecendo seu sangue. Sota o recolheu avidamente num recipiente especial até encher um frasco. Ishu consumiu um dos dentes de leão. Sua ferida cicatrizou instantaneamente, deixando-o estupefato. Isto é um remédio milagroso. Se meu sangue puder ser trocado por isso, não me importo de dar mais, contanto que salve vidas. Concordo. Sota entregou o restante dos cristais e coletou pessoalmente mais sangue e uma pequena amostra da carne de Ishu. Quando Ishu rasgou um pedaço de pano para se enfaixar em vez de usar outro dente de leão, Sota ficou inesperadamente comovido. Em um mundo de crueldade e corrupção, ali estava um homem de verdadeira justiça, remendando o que estava quebrado, lançando uma tênue luz na escuridão infinita. Você é realmente um bom homem. Espero que um dia possamos ser camaradas.
Sota jogou para Ishu um dente de leão de cristal de sangue de nível superior. Tome. Não recuse. Então ele se transformou em sua forma de dragão e voou para longe. Ishu pegou o cristal, parando em silêncio. Após um instante, ele o consumiu, e a fadiga e os ferimentos desapareceram, sua força retornando. Você também tem um reino de bondade em seu coração. Ele sorriu levemente e correu em direção aos civis feridos. Racionando cuidadosamente os dentes de leão, ele curou apenas os mais gravemente feridos, salvando vidas que de outra forma teriam sido perdidas. Ao ver seus membros destroçados restaurados, Ishu percebeu o quão preciosos aqueles cristais realmente eram. Trocar um pouco de sangue por eles valeu a pena incalculavelmente. E Sota ainda o curou no final. Na verdade, ele não havia perdido nada. Em outro lugar, Fuz e Conifer correram para a batalha entre Garlin, Kaido e King. Garlin. Não conseguimos resistir. Gusto está morto. Montabard está gravemente ferido. Pain e Klein mal conseguem se manter firmes contra Big Mom e o Leão Dourado. E não conseguimos parar Sota Kiryu ou aquele maldito cego, gritou Fuz furioso. A missão havia fracassado completamente. Pela primeira vez em incontáveis anos, os Cavaleiros Sagrados haviam sofrido uma perda. Um de seus membros mais ilustres havia caído. Se essa guerra continuasse, mais pessoas morreriam. Eles não tinham intenção de trocar vidas com piratas insignificantes. Melhor lançar toda a força da marinha na batalha e deixar os fuzileiros navais sangrarem em seu lugar. Capítulo 99. Outros fracassos entre os Cavaleiros Divinos deixaram Galin Sente fervendo de fúria. Lixo inútil. Ainda assim, o súbito aparecimento daquele espadachim cego com força de nível de almirante, e o retorno inesperado do Leão Dourado Shiki, foram acontecimentos que nem eles haviam previsto. E para piorar ainda mais a situação, Gekko Moria, aquele covarde fracassado que deveria estar morto, havia se juntado à tripulação de Sota Kiryu. Agora ele lutava como um homem completamente diferente, tentando desesperadamente atrasar um dos cavaleiros divinos deles. Só esses três já estavam prendendo 4 cavaleiros divinos. Isso interrompeu completamente a estratégia de Galin Sente. Sem eles, os cavaleiros divinos e os 2 almirantes da marinha teriam poder mais do que suficiente para esmagar a tripulação de Sota Kiryu, o exército revolucionário e até mesmo as forças dos Yonkou. Por aqui, me ajude a derrotar aquele lunático do Kaido. Galin Sente não queria continuar a confrontar Kaido, mas a besta era implacável, recusando-se a deixá-lo escapar. Precisamos recuar rapidamente. Focente gritou, mas mesmo assim uniu forças com Kunif Sente para atacar Kaido. O ataque combinado pressionou Kaido com mais força, mas quanto mais ele lutava, mais eufórico ficava, sua aura crescendo como uma tempestade. Enquanto isso, Sota Kiryu, após ter devolvido o sangue do almirante Ishu a Arca Machine, correu em direção ao campo de batalha. Ele não podia se dar ao luxo de deixar Kaido cair. Se Kaido fosse derrotado, toda a situação se transformaria em um desastre. Kaido era forte, mas já havia sido capturado diversas vezes pelo governo mundial e pela marinha. Mesmo a criatura considerada mais forte, cercada por um poder avassalador, não resistiria para sempre. A chegada de Sota aliviou a pressão sobre Kaido, mas contra Galin Sente, Akainu Sakazuki e 2 cavaleiros divinos, até mesmo ele. Kaido e King Devil tiveram dificuldades para acompanhar o ritmo. O poder absoluto de Akainu superava tanto de Sota quanto de King, e com 2 cavaleiros divinos o apoiando, a balança não estava a seu favor. Mas Galin Sente já não era o mesmo, a idade o havia entorpecido. Contra Kaido, ele vacilou, forçando Akainu a dividir sua atenção para compensar as fraquezas de Galin. 7 titãs se enfrentaram, sua batalha travada em um equilíbrio frágil e destrutivo. Naquele cadinho de caos, Sota Kiryu se esforçou ainda mais, levando sua vontade ao limite. Kaido, por que não consigo fazer meu Haki do Conquistador envolver meus punhos? Ele rugiu, chocando-se frontalmente com Akainu. Raios negros e vermelhos explodiram para fora, seu Haki suprimindo a forma elemental de Akainu, mas o calor abrasador e o impacto do poder da fruta de magma permaneceram avassaladores. Vurororororo. Pare de deixar explodir por todo lado, pirralho. Concentre-se, funda-se com sua vontade, sua intenção assassina, e então direcione-a em linha reta. Kaido golpeou Galin Sente para longe, e então brandiu seu canabo com espinhos. Uma explosão de Haki do Conquistador rasgou o ar, atingindo Akainu e arremessando-o para trás. Como diabo se concentra isso? Toda vez que explode se espalha por todo lado. Sota se esforçou, lutando para comprimir seu Haki furioso em seus punhos. Controlá-lo era como tentar conter uma tempestade descontrolada. Maldito pirralho, concentre-se. Pense em como você concentra seu Haki do armamento em um só punho. Kaido urrou, furioso por ser forçado a agir como professor no meio de uma luta de vida ou morte. Mas era inegável. O Haki do Conquistador de Sota já estava forte o suficiente para envolver o oponente, sua pressão rachando o próprio chão. Matar dragões celestiais, abater um cavaleiro divino, declarar guerra ao governo mundial. Esses atos insanos aguçaram seu espírito a níveis aterrorizantes. E seu Haki possuía a mesma natureza peculiar de Shanks, o ruivo, aquele intrometido. Um Haki do Conquistador que suprimia inatamente as habilidades da Akuma no Mi, um poder tão temível quanto a própria forma avançada de envolvimento. Se Sota conseguisse aprender ataques direcionais com ela, ele se tornaria o pesadelo de qualquer usuário de logia. Maldito Haki do Conquistador! Akainu rosnou, a fúria fervendo. Como um soldado de corpo e alma, ele jamais conseguiria despertá-la.
Contra Yonkou, que a empunhavam livremente, ele sempre estaria em desvantagem. No entanto, séculos de pesquisa do governo mundial levaram o domínio das Akuma no Mi a níveis incríveis. Eles tinham maneiras de resistir ao efeito da Akuma no Mi do Conquistador, mas sempre defensivamente, nunca ofensivamente. Por isso ele detestava homens como Shanks e Sota Kiryu, cujo Ki carregava aquela terrível supressão. Reúna tudo de volta. Comprima tudo em um único punho. Os olhos de Sota se arregalaram, veias avermelhadas se espalhando por seu olhar. Ele rugiu, canalizando o Ki selvagem e explosivo para dentro. Raios negros e carmesins faiscaram violentamente ao seu redor. Dominar a técnica de invase do Conqueror foi tão difícil quanto comprimir um barril inteiro de água em uma única garrafa, impossível para a maioria. Foi por isso que tantos com esse dom nunca conseguiram progredir. Mesmo veteranos como Doflamingo, Katakuri e Shinjao passaram décadas sem dominá-lo, presos à mera intimidação. Muitos sequer aprenderam a concentrá-lo. Vurorororo. Nada mal, pirralho. Mas lembre-se disto, este mar não precisa de tantos reis. Deixe-me testá-lo pessoalmente, ver se você realmente tem o destino de um governante. Sem a determinação de morrer, você não tem o direito de exercer esse poder. Ao ver Sota se aproximando do domínio da técnica com base em suas instruções rudimentares, Kaido riu loucamente e então, de repente, brandiu seu kanabo diretamente contra Sota. A força esmagadora, permeada por densos relâmpagos vermelho escuros, fez as pupilas de Sota se contraírem, seu corpo gritar de perigo. Aquilo não era uma lição, Kaido estava atacando para matar. Ele podia sentir a própria morte respirando em seu pescoço. Kaido não estava para brincadeira. Naquele instante, com a morte à espreita, Sota concentrou tudo em seu punho direito. O Ki se comprimiu como uma singularidade. Que se dane você, Kaido. Seu punho garra de dragão colidiu com o kanabo de Kaido no ar. Raios negros e carmesins explodiram, ondas de choque arremessando King e os cavaleiros divinos a centenas de metros de distância. Os olhos de Galin Sente e Akainu se aguçaram com intenções assassinas. Sota Kiryu tinha feito isso. Ele havia compreendido o Ki do Conquistador. Sem hesitar, Galin Sente avançou sua lâmina suprema envolta na de seu próprio Conquistador, desferindo um golpe que visava a vida de Sota. Akainu pensou mesmo. Enquanto Sota estivesse preso com Kaido, essa era a única chance deles. Se não o matassem agora, o monstro só ficaria mais forte. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos. E se possível apoie o canal doando no Pix do canal, na descrição do vídeo ou qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer novels e fanfics de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.